seu irmão e diga assim: o Senhor ainda tem mais para nós esta noite. Pode sentar-se em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Como é bom poder dar ao Senhor sem peso. E acredite, isso alegra o coração de Deus. Amém? Você percebeu que hoje é ceia, mas nós não ceiamos ainda. E o motivo é porque nós vamos falar sobre ceia. Amém até aqui? 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 24, que diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Ore comigo. Pai, obrigado por esse tempo com a Tua Palavra. Permita que Teu Espírito seja livre para ministrar ao nosso coração neste lugar. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa expectativa, poder experimentar o que o Senhor tem esta noite para nós através da Tua Palavra. Tua Palavra que liberta, que cura, que restaura, que salva. Tua Palavra que tem o poder de sustentar o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, saiamos deste lugar literalmente afetados em nosso espírito, Senhor. Saiamos deste lugar, Pai amado, totalmente satisfeitos com a Tua voz movendo o nosso espírito. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido? Quero que você, por favor, desligue o seu celular e não encoste a cabeça na pessoa que está do seu lado. Tá bom, meu querido? Quero que você tenha total liberdade para ouvir a palavra de Deus esta noite. Como eu já disse, eu quero falar aqui sobre ceia. E toda vez que falamos de ceia, estaremos falando do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Momento da sua morte, corpo que de fato ele morreu, e ali ele deu um grande significado, e o corpo de Cristo que é a igreja. Essas duas compreensões estão aqui naquilo que eu quero partilhar com você nesse momento. A nossa compreensão e atitude com a ceia do Senhor, a maneira como eu lido com a ceia, ela pode demonstrar muito bem qual tem sido a minha postura e o meu comportamento, que tipo de valor eu dou para a questão da ceia, qual a compreensão que eu tenho da ceia para a minha vida. Eis porque o apóstolo Paulo diz a respeito de discernir, que é tão importante. Não discernir a ceia pode nos trazer algum tipo de problema, sim, na vida cristã. A ceia, ela tem o seu momento lá no Egito, no processo de libertação do povo hebreu rumo à terra que Deus havia prometido, terra de Canaã. Libertação essa que estava na direção de Deus e sob a liderança de Moisés. E houve um momento que, para que não houvesse morte dos primogênitos do povo de Deus, houve um determinado momento em que
Deus ele pede para que as famílias imolem ou matassem um cordeiro, um carneiro, pegasse o sangue e espargisse nos umbrais das portas, de forma que quando o anjo passasse por ali, vendo aquele sangue, não entrariam nas casas e não haveria a morte dos primogênitos daqueles que eram filhos de Deus ou do povo hebreu. E assim foi feito. Assim que o anjo passou, o povo, ou os primogênitos do povo hebreu, não sofreram essa praga ou essa desgraça. E basicamente esse momento foi chamado de Peshá, no hebraico, que significa o nosso termo hoje como Páscoa. E se você ler o texto ali de Êxodo 12, 11, 12, 13, você vai perceber, 14 também, você vai perceber que Deus ele fala continuamente: faça isto em memória, para que lá na frente, quando passarem os anos, isso fique marcados para a vida de vocês, como povo, como uma nação. Nos tempos de Cristo, Novo Testamento, Nova Dispensação, Jesus celebra a ceia, junto com os discípulos. E não por coincidência, na festa da Páscoa, festa considerada a libertação dos hebreus. Em Cristo, a Páscoa, ou essa libertação, ela deixa de ser exclusivo para o povo hebreu e se torna algo amplo, alcançando toda a humanidade. A libertação não é mais só do povo hebreu. Jesus, quando celebra a Páscoa com os discípulos, o cordeiro estava prestes a ser morto, e ali já se antecipava, ou já se celebrava a grande libertação, não para o povo hebreu, mas para toda a raça humana. Estendeu-se a raça humana. O que aquele cordeiro significou lá no Antigo Testamento, Jesus, o Cordeiro de Deus, significou pesadamente, profundamente, totalmente para toda a raça humana, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi também imolado, sacrificado naquela cruz. E quando ele morreu, a minha libertação, a sua libertação, a nossa libertação tornou-se uma verdade. Diz amém para isso. Amém. Nós continuamos com este memorial chamado de ceia, porque Jesus assim ensinou. Se você puder, abra comigo em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 7, que diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Ele lhes disse: desejei, diga, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Eu vou pedir para que você repita comigo: partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória, lembrando-se de mim. Amém até aqui? Amém. Muito bem. Ceia é necessário? Tenho tido uma percepção nos dias de hoje sobre a ceia do Senhor, que aos olhos, ou conforme o comportamento de muitos cristãos, ela parece não estar, ou parece que no mínimo está perdendo o seu valor. Muitos não têm feito questão, não têm levado em conta a importância da ceia sobre a sua vida. Na verdade, existe até uma certa frieza nossa como cristãos quando se trata da ceia do Senhor. Infelizmente, cristãos têm perdido o prazer e o privilégio de participar da ceia.
Isso eu confesso que para mim soa com muita preocupação. E as desculpas são as mais estranhas possíveis. Eu não participei da ceia no mês passado. Sem problema, eu participo o mês que vem. Ou faz 3 meses que eu não participo da ceia, ou 6, ou 1 ano, sei lá. Mas para que tanto desespero? Para que tanta coisa assim sobre a ceia? Exagero. Se chegar atrasado não tomar, não tem problema. Se perder, perdeu. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos rever a Bíblia quanto a algumas questões básicas da nossa vida. Amém? Amém? O texto que nós lemos inicialmente em Hebreus capítulo 10, de 25 a 31, quero ler uma parte dele dizendo o seguinte: não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Preste atenção. No mesmo texto está envolvido 2 questões interessantes. Primeiro, falando a respeito do ajuntamento. Não deixe de congregar. E logo em seguida existe essa questão do sacrifício. Será que vocês têm observado o sacrifício? E eu fiquei me perguntando qual é a relação. E me dei conta de que tem bastante. A Bíblia diz, querido, nesse texto que você leu comigo de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25, que a verdade a ser conhecida não é mais a minha verdade, não é mais a sua verdade, não é a verdade do mundo, não é uma verdade qualquer. A verdade a ser conhecida é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade expressa na sua palavra. Amém? Amém, meu querido? É. Se sei a verdade, sei o que Deus tem para mim e não faço, não obedeço, diga-me, o que me resta? Há pessoas que estão por aí, cristãos que estão por aí, sabendo que não podem viver de determinadas formas, mas eles resolveram que vão continuar desta maneira, em pecado. Querido, se você está aqui esta noite e reconhece que está vivendo em algum nível de pecado, quero que você saiba, a misericórdia de Deus pode estar sobre a sua vida por um tempo, mas o final desta misericórdia, querido, é juízo. Porque Deus não pode ser conivente com a tua vida de pecado, com a nossa vida de pecado. Alerte-se para isso. O contexto desse trecho que lemos da palavra de Deus diz respeito àqueles que pecam deliberadamente, porque querem, mesmo conhecendo a verdade. Talvez você pense aqui, roubar é pecado, matar é pecado, prostituir é pecado. Sim, essas coisas são pecado, querido. Mas deixa-me te perguntar uma coisa: e quando você não obedece quanto ao simples fato de tomar a ceia? Você vai entender daqui um pouquinho que ceia tem a ver com o fato de eu estar junto com os meus irmãos. Por isso a relação desse texto. Guarde uma coisa: não é Deus que precisa cear. Deus não precisa de ceia. Sou eu e você. Amém. Deus não precisa de ceia. A Bíblia é muito clara em nos orientar que o corpo de Cristo nessa terra, nós temos o dever de rememorar e celebrar o ato do Filho de Deus naquela cruz. Este memorial dado por Jesus a nós, ele deve passar por alguns caminhos básicos: relembrar, e na medida do que eu lembro que Jesus fez, eu reflito sobre isso. Ao refletir, eu me humilho, porque o que ele fez é muito grande para minha desgraça, e então em seguida eu adoro a Deus por isso, e eu finalizo isso com gratidão. Eu me lembro do que Jesus fez,
reflito sobre isso, me humilho perante Ele, adoro a Deus por isso, e no final eu agradeço por tudo que Ele tem feito. A ceia, como memorial, ela tem o poder de não deixar cair no esquecimento o que Jesus fez por mim. Isso faz sentido, porque nós somos seres do esquecimento. Você está aqui ainda? É. Onde estávamos? Quem éramos? Como vivíamos? Na maioria das pessoas passa muito longe, principalmente quando nós estamos no bem bom, principalmente quando nós estamos vivendo um tempo de bonança, principalmente quando estamos vivendo um tempo de bênção. Então calma lá. Ter algo que nos faça lembrar quem éramos, onde estávamos e como estávamos, para dizer como é que eu estou hoje, é mais do que necessário. Pensando bem, onde você estaria hoje se Cristo não tivesse te alcançado? O sacrifício dele na cruz, querido, trouxe bênção sobre a minha vida. Escute isso. O sacrifício dele gerou bênção para mim. A morte dele gerou vida para mim. A pergunta é: por que temos esquecido isso? Por que não temos celebrado isso? E eu acredito piamente que nós, como igreja, precisamos literalmente resgatar esta visão, esta revelação para a nossa vida. Nós, como igreja, precisamos resgatar isso. Resgatar o fato de que, ao olharmos para trás, de onde foi que Jesus nos tirou? Ah, pastor, mas tem tanta coisa difícil na minha frente, são tanta coisa para poder caminhar, é tanta dificuldade para avançar. Meu querido, pare. Se você na verdade não tem visto muita coisa boa pela frente, lembre-se de uma coisa: o teu futuro pertence ao Senhor. Então guarde uma coisa: já que você não consegue olhar para frente, não vendo muita luz no futuro, não tem problema. Seu futuro pertence a Deus. Olhe para trás. E de onde é que Ele te tirou? E aí eu lhe pergunto se você terá motivos para celebrar a Deus. Tem ou não? Amém? Amém. Eu já falei para vocês que eu tenho a leve impressão de que se eu não fosse pastor, eu seria pagodeiro. Eu acho que eu levo jeito assim para ser pagodeiro. Não? Mas a grande verdade é que se Jesus não estivesse na minha vida, querido, eu não sei se eu estaria vivo. Estar vivo hoje aqui, neste lugar, nesta cidade, nesse tempo na história, é plano divino. E eu celebro a Deus por isso. Glória a Deus. Diga-me. Diga-me, por favor. Por que o teu louvor não é mais forte? Porque a tua adoração não é mais intensa? Por que a nossa adoração tem sido tão fraca? Se quando eu olho para o meu passado, vejo a tão grande salvação que Deus teve sobre a minha vida. Não esqueça o que Deus fez pela tua vida. Celebre Ele por isso. Amém? Amém, meu querido?
Outro motivo importante a respeito da ceia. Essa é a questão que eu quero que despertar no teu coração, que você leve muito a sério também. O fato das pessoas estarem fazendo uma certa miscelânea com a questão da ceia. Existe hoje uma facilidade ou do envolvimento de confundir coisas santas com coisas profanas. É o mundo tentando se adaptar às coisas de Deus. A ceia, ela nos propõe um desses momentos em que podemos e devemos fazer uma acepção, uma divisão entre o que é santo e o que é profano, entre o que é espiritual e o que é carnal. A ceia, ela é uma marca em nossa vida para dizer o seguinte: eu não vivo mais como antes. Eis o motivo porque o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala a respeito do discernir o corpo. Essa palavra no grego significa diacrino, que é distinguir, fazer diferença. Escute o que eu vou te dizer agora. A maneira como eu acabo discernindo o corpo de Cristo define a maneira como Deus nos olha. Primeiro, há muita gente hoje que ao cear junto aos irmãos pensa apenas e tão somente no corpo de Cristo lá na cruz. Vamos cear porque o que está em jogo aqui é pensar naquilo que Jesus fez na cruz. Verdade, é isso mesmo. Precisamos refletir sobre quão grande sofrimento Jesus levou pela minha vida. Escute, olhe para mim. Os pecados que você cometeu, está cometendo e ainda vai cometer, caíram sobre Jesus. Você está aqui ainda? Por outro lado, eu preciso ampliar esse pensamento, porque ele é bíblico. Como amantes do Senhor Jesus Cristo que somos, a gente sabe que como igreja nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus nessa terra, amém? Observe que Jesus, ele não continuou com o seu corpo. Ora, ele morreu. Diz a Bíblia que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus depois de 40 dias, está à direita do Pai hoje, e diz a Bíblia que ele está conosco. Amém? O ministério de Jesus tem uma continuidade sobre esta terra. Como? Ele continua por causa desse novo corpo dele aqui. Que corpo é este? Que corpo é esse, querido? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Aquele Jesus que andava, que fazia milagres, que mudava a história, que interferia, que causava sensações, que gerava raiva, ira, que gerava amor e compaixão, que libertava por onde passava, meu querido, a continuidade daquilo que Jesus fez está sobre a nossa vida. Eu e você, juntos, como corpo de Cristo, continuamos esse ministério sobre a terra, amém? Portanto, a gente não pode pensar na ceia tão somente ou só no corpo de Jesus lá na cruz. Mas eu preciso pensar que esse corpo, muito embora o corpo de Cristo foi morto pelo meu pecado, eu preciso lembrar que na morte do corpo dele nasceu o corpo, ou o novo corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Essa verdade está em 1 Coríntios capítulo 10. Abra comigo para que você confira. Por favor, leia comigo. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 16, que diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação
no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Amém? Amém? Quero falar o mesmo versículo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão, está junto do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Pensem no cálice, na qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando bebemos este cálice, não estamos tomando parte do sangue de Cristo? E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Cada um que recebe a Cristo Jesus como Senhor de sua vida, faz parte deste corpo, o corpo de Cristo. E este texto, ele me desafia a pensar e discernir o corpo de Cristo como eu, fazendo parte desse corpo. Mas esse texto ainda nos diz algo interessante. Nos fala que quando participamos do corpo, ou seja, da ceia, olhe para mim. Quando eu venho num lugar como este e participo da ceia, esse texto está dizendo para mim o seguinte: eu estou assumindo, eu estou me comprometendo publicamente, a quem quer que seja, onde quer que seja, de que eu sou parte do corpo de Cristo. Portanto, querido, participar da ceia significa ter uma relação com Deus, olhe para mim, e uma relação com, olhe para mim aqui, ceia, participar dela, significa ter uma relação com Deus e ter uma relação com o outro. Você está aqui ainda? Glória a Deus. Você vai olhar para a Bíblia e não vai ver Jesus celebrando a ceia entre ele e Deus. Você está aqui ainda? Você não vai encontrar na Bíblia o momento em que Jesus celebra a ceia entre ele e Deus. Mas você vai encontrar na Bíblia quando Jesus fala assim: esperei ansiosamente para celebrar a ceia com vocês, discípulos de Deus. Você está aqui ainda? Isso é muito interessante. Eu penso que isso existe por um motivo simples. Quando eu estou na minha relação direta com Deus, não é preciso ceia, porque eu já estou cônscio desse Deus com quem eu estou em contato, com quem eu estou com Ele. Eu já sei que Ele é meu Salvador, eu sei o quanto Ele é poderoso para a minha vida, eu sei o quanto Ele é poderoso com a minha história, o que Ele fez lá para mim. Se eu estou com Ele, é porque de alguma forma eu acredito no que Ele fez e no que Ele pode fazer ainda. Ora, eu já estou cônscio de quem é Ele e do que Ele está fazendo. O grande drama aqui é que eu preciso aprender a celebrar a ceia, olha para mim por favor, por causa do outro, do próximo, o que está perto de mim. Sabe o que eu quero dizer com isso? A ceia não tem valor se eu não tomo junto com meu irmão. Ceia não é ceia como Deus espera se eu não tomo junto com meu irmão. Glória a Deus.
Porque é muito fácil nós dizermos assim: ah, eu amo meu Deus, eu amo adorar o Pai, porque Jesus é tudo para mim, Jesus é o meu tudo. Glória a Deus, que Ele é mesmo, tem que ser. O duro é dizer assim: ai, glória a Deus, que Jesus é o meu tudo, e o meu próximo é aquele que eu perdoo, que eu amo, que eu quero fazer tudo por Ele. E aí? E aí, irmão? É assim que a gente fala também ou não? Sim ou não, igreja? Mentira, a gente não fala isso. Não há razão de ser nós estarmos aqui hoje ceando só para falar assim: Deus, eu amo, olha o meu pecado, só eu aqui, só eu, Senhor. E como é que está a tua relação com o teu cônjuge? Com o teu filho? Porque essa ceia ela precisa começar lá em casa, viu? É lá em casa. E aí lá de casa você expande isso no corpo de Cristo. Mas está difícil hoje, né, gente? Está difícil hoje. Porque quando eu sei, querido, o motivo de cear é por causa do irmão que está do meu lado. Por que será que Jesus fala assim: ó, vai, celebra a ceia junto? Olha para mim. Porque não existe vida real com Deus, querido, só entre você e Deus. Viu? Não existe vida real com Deus só entre eu e Ele. Porque isso não é vida com Deus. Isso é egoísmo, é religiosidade. A minha vida ela só vai ser real com Deus quando eu celebro Ele. Adorarás a Deus com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. E quando eu aprender a conviver com meu irmão e amar ao próximo como a ti mesmo. Ela já não é pequena. Ceia não tem valor, meu querido. Não tem peso, perde o seu sentido se não for junto com meu irmão. Está aqui ainda? Eu me lembro de que quando eu era criança, adentrando aí a fase da adolescência, todo culto de ceia, para mim ele era um culto chato, porque ele tinha as mesmas leituras. 1 Coríntios capítulo 11, né? E ao mesmo tempo ele era um culto assim, que tinha um tom fúnebre, e ele tinha uma tensão também ao mesmo tempo. Porque culto de ceia sempre foi aquele culto assim: ai Jesus, os meus pecados, não revela para ninguém não, Senhor. E no meu caso, eu congregava numa igreja onde havia visões, profecias, palavras de conhecimento. Então, quando aquelas irmãs assim poderosas do círculo de oração, quando elas iam na ceia, gente, você estava longe, mas bem longe delas. Porque eu falei assim: vai que Deus mostra dessa mulher o meu pecado. E essa foi a cultura que se criou no meio das igrejas, quando se tratava de ceia. Porque quando eu falei assim: ó, semana que quantas vezes eu não ouvi isso? Semana que vem é ceia, prepare-se. Tubarão, né? Falei: Jesus, é essa semana que eu morro. Ó tensão. E eu perdi as contas de quantas pessoas se desviaram por causa desse momento. Quantas pessoas se perderam no caminho de Deus por causa de reuniões como esta, com esse tom, com esta compreensão. Aliás, eu fui uma delas. Eu me lembro que no último culto que eu fui na igreja onde eu praticamente nasci, igreja pentecostal, muito tradicional, não podia isso, não podia aquilo, chamava Chegada de Cristo.
Era o chegadinho do Senhor. Fiquei 9 anos naquele lugar. Foi ali onde muita coisa Deus trouxe e me fez aprender e crescer nele. Mas foi no último culto que eu participei. Eu estava num estado de retomada com Deus. E quando eu cheguei naquele culto, lá veio o irmãozinho no reteté. E eu lá no fundo do culto, só olhando para o irmão. Falei, Jesus, será que é comigo? E ele veio. Aí meu coração começou a disparar. Eu falei, Jesus, não deixa não. Não deixa não. E era eu. Aí ele veio, olha, que eu te digo que você não está preparado para tomar minha ceia. Aí ele falou mais uns breguetes lá, eu falei, tá. E aí o irmão veio, passou a ceia e pulou eu assim. Falei, o negócio está feio mesmo. Ou o pecado é muito grande que eu não estou vendo, ou eu estou tão mergulhado nele que eu não tenho conta do que pecado é esse. Isso fez parte de um mover de Deus na minha vida, para ser de fato o último dia naquele lugar. Mas que não precisava ser desta forma. Talvez alguns aqui já tenham passado por alguma coisa ou tenham visto alguma coisa semelhante. Bom, fique claro esta noite para nós como igreja. Quando a Bíblia diz examine-se o homem pois a si mesmo, não está falando examine-se pois o homem, o profeta da sua igreja. Examine pois a tua vida, o teu marido. Examine pois a tua vida, o teu cônjuge. Examine pois a tua vida, o pastor. Aqui está dizendo o seguinte: examine pois o homem. E depois de se examinar, está lá em 1 Coríntios 11, 27 a 29. E depois de você se examinar, coma e beba. Olhe para mim. Olhe para mim. O único capaz de dizer para você que você não deve tomar, olhe para mim por favor, é a tua consciência. Se ela disser para você, você não tem condições de tomar, querido, é porque não tem. Se ela disser tem. Porque quem vai dar conta disso para Deus é você. É você. Portanto, o homem tem direito nenhum de dizer para você se toma ou não. Essa é uma resposta dada entre você e a tua consciência. Paulo, quando está falando também do discernir, e aqui ampliamos, examine-se, pois, você sobre a ceia. Olhe para mim, por favor. Ceia significa minha relação com Deus, porque é Ele que me livrou do pecado, e a minha relação com o outro. Então é isso que você precisa examinar. É isso que eu preciso examinar em mim. Você seria capaz de dizer com toda a convicção que você é a igreja, corpo de Cristo? Nós estamos falando aqui por um bom tempo já o que é ser igreja. Igreja basicamente tem a ver com adoração, tem a ver com discipulado,
tem a ver com servir, tem a ver com evangelizar, tem a ver com ter comunhão. Você é o tipo de pessoa que hoje está aberta a comungar com as pessoas? Ou você foge disso hoje? Você é o tipo de pessoa que hoje cobra amor ou você dá amor? A tua ceia, o teu cear com Deus diz respeito a você e Deus, e a você e os outros. Então, já que você aqui hoje diz que é igreja, o que você tem feito pela igreja? Porque só pode ser aqui na igreja. Tem adorado? Tem discipulado? Tem evangelizado? Tem servido? Tem estado em comunhão? Sobre estas coisas discernimos o tomar a ceia. Tem alguma coisa errada, querido, quando eu digo que tomo a ceia, mas eu não me assumo como igreja. Eu preciso te dizer algo muito sério esta noite. Vir a uma igreja de domingo, tão somente participar da ceia, dar o seu dízimo, sua oferta, não faz de você uma igreja. Se você ainda está vivendo nesse nível, isso não é ser igreja, isso é ser religioso. Olhe para mim, por favor. A Bíblia diz que quem matou Jesus foram os religiosos. Olhe para mim, por favor. Eu sei que está difícil, mas é o Senhor que está aqui hoje nos falando. A Bíblia diz que existe total possibilidade de hoje, depois de 2000 anos ele morto na cruz, eu ainda conseguir espizinhar esse sangue que ele derramou. Ser igreja é adorar, é ser discípulo e fazer discípulo, é servir, é evangelizar, é ter comunhão. E aí? Está conseguindo discernir alguma coisa? Versículo 30 de 1 Coríntios capítulo 11 diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Escute, eu termino. Cear e não estar no corpo de Cristo me leva à morte espiritual. Cear sem ser igreja, sem se assumir como igreja, me leva à morte, ao estado de religioso. Escute, cear e continuar no pecado. Hebreus capítulo 10, versículo de 25 a 31 diz o seguinte: se você, depois de ter conhecido a palavra de Deus, a verdade, o perdão de Deus, o sangue que te liberta, se você tem a oportunidade de poder lançar mão desse sangue para te limpar, para te mudar de vida, mas ainda assim você continuar no pecado, diz a Bíblia, o que te resta é uma expectação de juízo. Portanto, cear e continuar no pecado trará juízo à sua vida.
Terceiro e último. Dizer que é igreja, mas não levar em conta a celebração da ceia, só mostra que precisamos parar um pouquinho e rever como é que anda a minha obediência, a minha submissão aos preceitos, às verdades, aos ensinos de Cristo, quando Ele diz na sua palavra: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Olhe para mim, por favor. Não sei se você consegue captar o que eu vou te dizer. O que você faria? O que você faria com uma pessoa que zombasse de uma pessoa que você perdeu, que você tanto ama? O que você faria? Qual é a sua reação? Olhe para mim. É um pouquinho do que sente Deus quando nós destratamos a morte do seu filho. E quando você olha para o feito da cruz, fica assim: morreu, morreu. Olhe para mim. Isso não passa em branco aos olhos de Deus, viu? Não passa. Eis o motivo porque precisamos resgatar nosso senso de gratidão por aquilo que Deus tem feito. Último texto, Efésios capítulo 1. Diferente daqueles que ceiam, aqueles que tomam com graça, daqueles que entendem o que estão fazendo. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz assim: isto é para você e para mim, para nós que precisamos entender o peso de um Deus que é cabeça sobre a sua igreja. Oro também para que, Efésios 1, a partir do versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Olhe para mim. Aos que entendem e tratam com seriedade a ceia, discernindo que ceia tem a ver com uma relação entre eu e Deus, eu e o próximo, sendo igreja, diz a Bíblia, a esses há uma grande revelação que há de nos tomar. Sabe qual é? É de que a cada dia nós vamos ver
a grandeza do poder de Deus, Jesus Cristo como cabeça em nossa vida. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o cabeça da igreja. Eu e você, hoje, nesses dias, nesse tempo, precisamos celebrar a ceia do Senhor. E esta noite é o tempo de discernimento. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Nós vamos cear nesse momento.